Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vou contar um pouquinho do meu testemunho. Um pedacinho, do meu testemunho para os irmãos. Irmãos, não para me engrandecer, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um tempo, eu tive depressão, E os irmãos veem que eu tenho, dificuldade de falar às vezes, de pronunciar. É porque, irmãos, eu fiquei doente, tive depressão e diante dessa depressão, eu fiquei uns minutos, não foi muito, mas porque eu não me alimentava, durante a depressão, não me alimentava. E eu acabei ficando catatônica, ficando, me entortava, porque cheguei até tomar um remédio, só uma vez. Remédio para, controlado. Tomei uma vez e o Senhor Jesus não deixou eu tomar mais. Porque quando eu comecei a tomar ele, eu comecei a ficar torta, Porque o remédio, ele entorta, a pessoa. Ele deixa o remédio controlar, ele começa a mudar a pessoa. A pessoa começa, não fica no lugar mais. Quando a pessoa toma esse remédio, ela quer só andar, não consegue mais ficar no lugar parado, Quer andar, ficar andando, andando. Então, o Senhor não permitiu que eu ficasse tomando esse remédio. Eu deixei de tomar. E também, como eu não me alimentava, durante a doença, eu fiquei fraca e me vi cega, O inimigo, ele queria me deixar cega, Ele queria que eu ficasse torta, Ele queria me deixar louca, Para poder Deus, ele sabia, que Deus ia realizar, a obra dele na minha vida, Que Deus tem muitas bênçãos, para mim e para tu. Então o inimigo, quando ele descobre, que você tem uma bênção para receber, ele coloca doenças, para poder te matar, para poder você não realizar o plano de Deus na tua vida. Então o inimigo, ele não queria que Deus realizasse os planos dele na minha vida. E foi lá na casa, da esposa do meu primo, Não vou citar o nome dela, que eu fiquei doente. Irmãos, e eu me vi ali doente, sem a minha família, Tinha meu primo e ela, mas eu me vi ali doente naquela casa. E eu fiquei cega. Teve um momento, que eu estava lá sozinha. Ela nem sabe disso. Eu fiquei cega. Eu me vi cega dentro do quarto, Porque eu estava muito doente, muito deprimida. E eu fiquei cega, o inimigo me deixou cega. E eu nunca fui cega. Eu fiquei cega. E quando eu me vi ali cega, Eu não estava assim, firme na presença de Deus, Eu estava um pouco desviada, E eu me vi cega. E fui lá em São Paulo, no Jardim São Carlos. Eu me vi cega. E quando eu me vi cega, eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu nunca fiquei cega. E agora eu tô cega, levantei e não enxergava mais nada. E eu lembrei, na palavra de Deus, que o cego de Jericó, E quando eu lembrei da palavra, quando eu ia para a igreja, do cego de Jericó. E eu olhei e disse assim, Jesus, filho de Davi, está escrito lá, Jesus, na tua palavra, que o cego de Jericó, o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, eu me ponho como aquele cego e vejo aquela fé. Eu disse assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz eu enxergar de novo. Irmãos, e eu comecei a enxergar naquele momento. Eu comecei a enxergar. Deus abriu meus olhos de novo. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, me curou dessa depressão, O inimigo usou uma pessoa, Foi revelado na igreja que o inimigo usou uma pessoa para fazer macumba, fazer coisas malignas
para me deixar no miolo de boi, né? Como as pessoas são, né? No miolo de boi para me matar, né? Foi revelado. Para que Deus, né? Porque ele sabia, né? Que Deus tinha plano na minha vida. Para que não realizasse o plano de Deus na minha vida. Então, irmãos, ele queria me matar, né? Queria que eu ficasse torta, queria que eu ficasse incapaz. Mas, mas o Senhor Jesus é glorioso. O Senhor Jesus é maravilhoso. E é por isso, irmãos, que eu amo esse Jesus. É por isso que eu faço tudo, né? O que eu puder para falar da palavra de Deus, eu falo, né? Porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. Então, irmãos, esse é só um pouquinho do meu testemunho para os irmãos. Glórias a Deus. Eu amo Jesus, porque ele me tirou de várias coisas, né? O Senhor me curou, né? O Senhor me deu um filho maravilhoso, né? Que eu não tinha nem capacidade de ter, né? Um filho. E o Senhor me deu um só filho, mas Ele me deu. Ele disse assim: eu vou te dar um filho. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Sei que tu não pode ter, né? Tu não tem capacidade. Mas eu vou te dar esse filho. Glórias a Deus. E o meu filho tem 25 anos. Glórias a Deus. Aleluias. E tá aí, né? Um menino forte. Um menino abençoado, né? Trabalha. Glórias a Deus. É, tem a mulher, né, dele. Glórias a Deus. E o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é. Eu amo Jesus. É por isso que se eu pudesse, eu gritava, né? Eu pulava, né, na presença de Deus. Eu saía rodando na presença de Deus, né? Se eu pudesse, irmãos, eu fazia tudo, né? Para o Senhor Jesus, né? Mas Deus ainda vai me usar muito, né? Porque Ele é maravilhoso. Porque eu tenho vontade de ser muito, né, usada na presença de Deus, não para a minha honra, mas para a honra do Senhor Jesus Cristo, para ganhar almas para Jesus. Então, irmãos, é por isso, né, que eu tenho assim uma dificuldade de falar, né? Glórias a Deus. Eu tenho vontade de chorar, irmãos, porque pelo que eu passei muita coisa ruim e o Senhor me tirou de muitas coisas ruins, né? Principalmente dessa depressão, né? O Senhor me tirou, o Senhor me curou de várias coisas. Então eu tenho vontade de gritar que Jesus é bom e que você que não conhece Jesus ainda, experimente, né? Experimente, né? Conhecer, né? Esse Jesus, ô glória. Assim, né? Como eu conheci, né? E toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ô glória!